e estamos de volta na Global. Eu, Natasha Kirschek, agradeço por continuarem conosco. Estamos dando continuidade ao nosso debate. As preocupações de segurança dos Estados Unidos da América são legítimas quando se trata da Groenlândia? Bem, o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, insiste que a Casa Branca deve controlar a ilha, causando indignação entre líderes europeus. Ouçam só. Não é assim que aliados devem se tratar, e nesse sentido eu entendo a palavra chantagem. Até 1º de fevereiro precisamos mostrar união e deixar claro que não aceitamos isso. Afirmamos que, para nós, a integridade territorial e a autodeterminação da Groenlândia e Dinamarca não estão em discussão. Acreditamos que usar tarifas comerciais assim é inadequado e desnecessário, e essa será nossa mensagem. Bem, participando do nosso painel, temos Anne Sofia Larp. Ela é uma analista da Dinamarca. Também contamos com a estrategista geopolítica Velina Shakarova conosco. Por fim, o presidente dos republicanos no exterior, Israel Marquizel. Vamos iniciar nossa rodada relâmpago. Mais uma vez, só quero lembrar aos nossos painelistas que vocês têm 30 segundos para responder a essa primeira pergunta. E a partir daí, teremos mais tempo para responder cada pergunta. Nossa primeira pergunta: a Europa está certa? As tarifas do Trump são contraproducentes? Marcos, pode começar? Donald Trump é um gênio, usou tarifas para mudar a economia mundial. A economia dos Estados Unidos da América cresce agora, em grande parte graças às tarifas dele. A ideia de usar tarifas como ferramenta de negociação com europeus para obter controle da Groenlândia também é brilhante. Eu acho que é uma ideia fantástica, é uma negociação, e isso é justo na diplomacia internacional. Tarifas fazem parte das ferramentas. Agora é sua vez. Qual sua reação? A Europa está certa? As tarifas de Trump são contraproducentes? Eu acho que os americanos precisam se perguntar que tipo de relacionamento eles querem com a Europa. A Europa fez parte da aliança de defesa mais poderosa da história com a OTAN, e esse tipo de aliança é construída com base na confiança, e essa confiança precisa ser cultivada e não. E esse simplesmente não é o jeito de fazer isso. Acho certo os Estados europeus pedirem desculpas aos Estados Unidos da América. Tudo bem? Velina, qual sua opinião sobre essa pergunta? As tarifas do Trump sobre a Europa, neste caso específico, são contraproducentes. Elas podem levar a uma guerra comercial entre dois aliados estratégicos entre os Estados Unidos e a Europa. Elas podem enfraquecer não só os laços euroatlânticos, mas também um dos aliados estratégicos mais importantes. Se afirmarmos que os Estados Unidos estão se preparando e vão enfrentar o dragão urso, a coordenação China-Rússia no cenário global, é exatamente assim que não deve ser feito. Elas também podem ser anuladas pela Suprema Corte dos Estados Unidos da América, então não é inteligente atacar um aliado. Certo. Agora vamos abrir para um debate mais longo entre os painelistas. Cada pergunta que eu fizer, vocês podem responder com mais calma, mas não se alonguem demais. Queremos garantir que possamos ouvir as outras opiniões também. Obviamente, houve algumas divisões claras nas respostas que acabamos de receber dos nossos painelistas. Vocês acham que essa disputa interna entre parceiros da OTAN e entre os Estados Unidos da América e a União Europeia vai, no fim das contas, encorajar os rivais dos Estados Unidos, principalmente a China e a Rússia? O que, obviamente, é uma preocupação do Trump desde o início, não é? Mark, qual é a sua opinião? Bem, este é um debate construtivo entre aliados na OTAN. Uma das ações de Donald Trump em ambos os mandatos como presidente foi direcionar a atenção mundial e americana para a utilidade e força da OTAN e da Aliança Europeia. Os Estados Unidos têm arcado com os custos da OTAN desde o fim da Segunda Guerra Mundial e têm dado proteção constante aos europeus para sua defesa contra agressões da antiga União Soviética, Rússia e China. Hoje, essa é a realidade do relacionamento. É uma relação unilateral, assimétrica, onde os Estados Unidos pagam as contas e os europeus aproveitam todos os benefícios agora. Você pode ver isso na disputa ucraniana entre os Estados Unidos e os europeus, com a situação nos Balcãs, com a República Sérbica e assim por diante.
Este é um momento importante para os Estados Unidos dizerem aos europeus: ok, vocês tiveram uma boa vida por 75, 80 anos, vamos redefinir o relacionamento. Vocês devem pagar sua parte da conta e admitir que os Estados Unidos têm interesses principais na Groenlândia. Entreguem para nós, vendam para nós ou resolvam de uma forma que todos possamos conviver. Tudo bem? Velina, anotei suas reações a isso. O que você acha? Sabemos que os Estados Unidos, como superpotência, venceram a Primeira Guerra Fria por causa de seus parceiros e aliados estratégicos leais e confiáveis, e, claro, por causa da OTAN e do Bloco Euroatlântico. Isso também ocorrerá na Segunda Guerra Fria. Os Estados Unidos não conseguem projetar poder militar sozinhos. Precisam de parceiros confiáveis no Ártico, no Norte e ao longo do flanco leste da OTAN. Será a nova cortina de ferro para conter a Rússia e buscar parceiros no Indo-Pacífico. Então, imagine o caso em que os Estados Unidos dependem da anexação territorial, assim como o que Putin está fazendo com a Ucrânia e de forma semelhante ao que Xi Jinping quer fazer com Taiwan. Esse não vai ser o melhor exemplo a ser dado, não só para os aliados, mas, na verdade, para o mundo inteiro. No sentido de convencer, na verdade, que os Estados Unidos são uma superpotência diferente em comparação com o dragão urso. Afirmo que, novamente, os Estados Unidos precisam de seus parceiros europeus. Precisa deles no Ártico, Mar Negro e Indo-Pacífico. E se criar esse precedente com reivindicações territoriais na Groenlândia, será um golpe estratégico sério para a projeção de poder americana. Quero discutir mais sobre isso e saber sua opinião. Impor tarifas aos aliados da OTAN por causa da Groenlândia pode prejudicar permanentemente as relações transatlânticas? Em outras palavras, isso vai levar ao fim da OTAN? Como conhecemos hoje? A questão das tarifas, eu acho, é separada. Claro, isso destrói a confiança. Fechamos um acordo tarifário com os Estados Unidos. Que os Estados Unidos agora impõem novas tarifas. Além disso, claro, não é benéfico. De jeito nenhum, em nenhuma circunstância, uma OTAN enfraquecida é benéfica para os Estados Unidos. Também não é benéfico para a forma ocidental de ver o mundo, na qual o hemisfério ocidental está inserido. Disputar território dentro da aliança, claro, isso não vai fortalecer os Estados Unidos. Eu também quero apenas destacar que a presença dinamarquesa na Groenlândia remonta a 1000 anos atrás, já que durante 300 anos nós tivemos a soberania sobre o território. Um terço dos Inuits da Groenlândia mora na Dinamarca. Nós estamos ligados culturalmente, historicamente e por laços familiares, de maneiras que não podem ser simplesmente descritas como um acaso ou algo aleatório, como foi retratado aqui. Isso também é grave para a população relativamente pequena da Groenlândia, que busca mais autodeterminação e certamente não desejam ser tratados como se fossem uma mercadoria. Acredito que há muitos equívocos, mas no fim os Estados Unidos não ganham nada enfraquecendo a OTAN e a aliança assim. Certo, bom, eu gostaria de agradecer muito a todos os nossos painelistas por terem participado. Infelizmente, nosso tempo para o debate acabou. Tivemos vários pontos de vista interessantes e será legal ver a opinião dos espectadores. Comentem quando virem partes da entrevista nas redes sociais. Certo, agora vamos para o destaque. Vamos dar uma olhada. Tudo bem? Este é um destaque sobre algumas histórias que você talvez tenha perdido. Donald Trump aceitou o Prêmio Nobel da Paz de outra pessoa. E isso não é tão inofensivo quanto parece. A líder opositora venezuelana, Maria Corina Machado, entregou sua medalha de 2025 em gesto de bajulação após a Casa Branca destituir Nicolás Maduro. Ela fez isso menos de 3 meses após ganhar o prêmio, mas a medalha não pode ser transferida legalmente, como o Comitê Nobel deixou claro. Isso talvez nem importe, porque a percepção é o que conta aqui. O presente de Machado surge enquanto o futuro da Venezuela permanece incerto.
E a aceitação de Trump levanta dúvidas sobre a influência da bajulação pessoal na política externa. Machado claramente mira um futuro político na Venezuela. É um lembrete de que no mundo de Trump, prêmios e homenagens nunca são apenas simbólicos. Agora, nosso correspondente Joe Brown vai explicar mais sobre isso. Então, antes de tudo, conte pra gente um pouco sobre o que realmente envolve ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Na verdade, é simples ser indicado. Qualquer pessoa ou organização pode ser indicada, bastando uma pessoa para fazê-lo. E essa pessoa pode ser um parlamentar em exercício, um professor ou um vencedor anterior do Prêmio Nobel, um laureado com o Nobel. E eles podem enviar a indicação antes de 31 de janeiro do respectivo ano. Então, isso significa que você só tem 11 dias para indicar alguém para o Prêmio Nobel da Paz. Então, Natasha, não sei se você está querendo concorrer a isso. Acho que agora é uma boa hora para cortejar políticos e se preparar para enfrentar Trump nisso. Mas depois disso, né, o Comitê do Prêmio Nobel da Paz, que são 5 pessoas escolhidas pessoalmente pelo parlamento norueguês, eles passarão o ano todo criando uma lista restrita e reduzindo opções. E, eventualmente, por volta de dezembro, eles vão escolher quem será o vencedor do Prêmio Nobel da Paz. Quais são as regras desse prêmio? Afinal, é mesmo possível que, sabe, Maria Cordina faça o que acabou de fazer e dê esse Prêmio Nobel da Paz para Trump? Nada impede que eles entreguem os prêmios Nobel da Paz. Mas o Comitê do Prêmio Nobel da Paz realmente divulgou um comunicado sem mencionar ninguém em particular, mas ficou claro a quem eles estavam se referindo. Eles disseram que, mesmo que você possa doar a medalha, o dinheiro do prêmio ou o diploma que vem com o Prêmio Nobel da Paz entregando para outra pessoa, isso não significa que essa pessoa agora tenha vencido. A vitória de Cachado continuará registrada nos livros de história como dela, não de Trump. Isso é muito claro. Ela pode conseguir uma cópia? Ela pode copiar, fotografar, escanear do jeito que quiser, mas sempre será dela. Encontrei um precedente interessante sobre isso nos anos 1940. O vencedor do Nobel de Literatura de 1920 foi Knut Hamsun. Ele é um norueguês que era simpatizante dos nazistas e quando os nazistas invadiram e ocuparam a Noruega, ele entregou seu Nobel da Paz a Joseph Goebbels como sinal de apoio e amizade. Então, não tenho certeza se esse é o precedente que eles, Shadow e Trump, estavam antecipando, mas ainda assim é a mesma coisa. Goebbels e Trump não ganharam o Nobel da Paz. Isso não é aceitável. A próxima pergunta é: quão sério devemos levar Trump aceitando o Nobel da Paz das mãos de Machado? Isso poderia realisticamente influenciar as decisões dele quando se trata da Venezuela e da próxima liderança da Venezuela? Bem, você disse algo interessante na sua introdução a este assunto, que foi você perguntar se a bajulação vai decidir alguma grande decisão de política externa do presidente Trump. A resposta é que essas têm sido literalmente suas ações de política externa no último ano e em seu mandato anterior, de 2017 a 2021. É exatamente isso que as pessoas fazem, é o que Benjamin Netanyahu fez, é o que os cataris fizeram. É o que Stami, que acabou de falar com ele hoje sobre as tarifas da Groenlândia, também quer fazer. Olha, isso não vai prejudicar o caso dela. Não foi como se ela tivesse mostrado uma foto para Donald Trump dizendo: quer? Não, você não pode ter. Não é como se ela fosse provocá-lo por causa disso. É só um presente legal. Mostra que ela não liga para os prêmios. Donald Trump valoriza muito prêmios. Para quem não lembra o motivo disso, é porque Barack Obama ganhou um no seu primeiro ano de mandato e o próprio Obama disse que não merecia. O próprio Comitê do Prêmio da Paz admitiu que ele não merecia. Isso motivou Trump, por isso ele quer tanto o prêmio. Acho que seria polêmico demais para o Comitê da Paz concedê-lo a ele no próximo ano. Análise interessante. Teremos que esperar para ver o que ele decide sobre a Venezuela. Se o presente da Machado impactou ele de algum modo, obrigada, Joe, pela análise. Agora vamos para outra história. O norte da Síria enfrenta turbulência com o avanço do governo sobre cidades e campos de petróleo curdos, após anos de semi-autonomia. Combatentes curdos afirmam que prometeram integrá-los ao Exército Nacional, mas agora acusam Damasco de traição. Com confrontos no Eufrates, pontes destruídas e cidades retomadas, tensões se espalham, com o Irã reprimindo curdos,
E os Estados Unidos da América tentando equilibrar apoio aos curdos e ao presidente sírio Ahmed al-Shara. Para os curdos, o sonho de autogoverno se distancia, restando apenas uma paz frágil e a autonomia ameaçada. Estamos com Gino Victoria Doabi, cientista política especialista em relações internacionais. Com o avanço do exército sírio em áreas antes controladas pelas forças democráticas sírias, você acha que a autogestão curda na Síria ainda é viável? Bem, eu acho que a esperança ainda existe. Não acho que devemos tirar a esperança das pessoas, porque neste momento ainda há confrontos e lutas acontecendo e as forças democráticas sírias ainda estão no controle dessas áreas. As milícias curdas podem sobreviver sem apoio dos Estados Unidos da América. O que isso implica para a segurança e autonomia curda? Quem mais apoia internacionalmente as forças democráticas sírias? Bem, então algumas coisas novas aconteceram. O regime sírio incentivou tribos árabes da região autónoma a se rebelarem contra as forças democráticas sírias. Abriu espaço para que jihadistas do regime sírio assumissem o controle à força, sem diálogo. Como vimos há alguns dias, e especialmente nas últimas horas, isso aconteceu tanto em Tabqa quanto em Deir Zor. Iraque ainda está sob confrontos e as combatentes curdas pela liberdade estão lutando agora mesmo, ainda bravamente em Raqqa. Com a STFS no comando, as forças democráticas sírias seguem controlando Hasaka. As pessoas estão todas em alerta e pegaram em armas, na verdade, para se protegerem. E como vemos agora, ouvi de dentro que até 30, desculpe, 3.000 prisioneiros do Estado Islâmico do Iraque e da Síria foram libertados por tribos árabes e em Shadara, acho que é esse o nome, e 200 em Raqqa, o que é realmente alarmante. Sabemos que esses prisioneiros do Estado Islâmico do Iraque e da Síria perseguem o povo curdo primeiro. A região do Kurdistão, no Iraque, serve como exemplo viável de autogoverno curdo ou mostra as limitações da autonomia? Eu acho que a região curda do Kurdistão, uma região autónoma no norte do Iraque, mostra como as pessoas podem realmente coexistir umas com as outras e como o povo curdo é o fator e a força da civilidade e da convivência. Eu acho que isso deveria ser praticado mais na região, já que agora temos literalmente um ex-líder da Al-Nusra, da Al-Qaeda, um líder do Estado Islâmico do Iraque e da Síria de Idlib como presidente na Síria. Isso deve assustar não só o povo curdo e minorias na Síria, mas também países vizinhos e a Europa. É realmente assustador. Sabe, minha última pergunta para você é sobre o Irã. Vimos as forças de segurança iranianas atacando violentamente os manifestantes nas regiões curdas. Como esse momento altera as demandas curdas por autonomia ou independência no Irã? Sabe, o povo curdo e os partidos curdos no Irã não estão buscando independência ou algo assim. Eles querem um sistema secular e democrático, onde o federalismo esteja na Constituição e onde possam se autogovernar e onde tenham suas próprias forças peshmerga para proteger suas fronteiras. Porque a história nos mostrou, como vemos hoje em Rojava, no norte da Síria, que não podemos confiar em outros para nos governar, para mandar em nós. Se eu puder, quero dizer algo ao pessoal porque eu estou muito emocionada. Quero dizer a quem assiste agora que o mundo conta com os curdos para combater os terroristas mais brutais. E eles lutaram bravamente e tivemos mais de 15 a 20 mil mártires e 50 mil feridos e foi isso que fizeram, lutaram contra eles e o mundo pediu para sermos governados pelos mesmos terroristas. É exatamente o mesmo que pedir aos judeus agora. Vocês devem ser governados pelo Hamas. Quando virem nosso massacre e nossas meninas sendo estupradas, mortas ou vendidas como escravas sexuais, não achem que não lutamos porque lutamos. Era exatamente isso que eu queria dizer. Certo, bom, gostaria de agradecer muito por estar conosco. GINO Victoria. É muito, muito importante ouvir sua opinião sobre isso e espero que possamos tê-la de volta novamente.
Obrigada, Sharon. Estamos retornando aos Estados Unidos, com o foco novamente no gelo, após o assassinato da mãe de Minneapolis, Renee Nicole Good. Dúvidas sobre o que esses agentes podem fazer? No segundo mandato de Trump, o Serviço de Imigração e Controle de Alfândega dobrou de 10 mil para 22 mil agentes responsáveis por deportações em massa ligadas à segurança nacional. Esses agentes podem prender imigrantes suspeitos de ilegalidade e usar força letal em situações restritas. Incidentes recentes, como a morte de Good, geraram protestos e disputas judiciais no país. O recrutamento foi intensificado, com campanhas agressivas aos americanos, grandes bônus de contratação e treinamento reduzido pela metade. Críticos apontam preocupações com experiência, uso da força e influência ideológica. Quem está entrando para o Serviço de Imigração e Controle de Alfândega? Agora com a gente, Michael Wilds, advogado de imigração e sócio-gerente da Wilds e Weinberg. Quanta autoridade o Serviço de Imigração e Controle de Alfândega tem para prender e usar força contra imigrantes? Isso pode se aplicar a cidadãos dos Estados Unidos da América também? Obrigado por me receberem. Sou ex-promotor federal e advogado de imigração de segunda geração. O Serviço de Imigração e Controle de Alfândega é uma agência federal de polícia. Eles parecem descontrolados e perdendo apoio público neste momento. Tensões do tipo zona de guerra estão aumentando. Eles, como outras agências de aplicação da lei, deveriam desescalar e focar em criminosos reais. Neste caso, no Serviço de Imigração e Controle de Alfândega, cuja missão é proteger os americanos. Estamos vendo que as estatísticas mostram que cerca de 70% de todos os detidos pelo Serviço de Imigração e Controle de Alfândega estão livres de qualquer tipo de responsabilidade criminal. Isso é um problema real, pois a justificativa para tal agressividade parece, no mínimo, imprudente ou bastante intimidadora. Como o governo Trump recruta agentes do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega? E quais as preocupações sobre treinamento e influência ideológica? Um advogado do nosso escritório saiu para trabalhar no Serviço de Imigração e Controle de Alfândega. Há todos os tipos de bônus de contratação e eles são muito agressivos. Eles se financiaram de forma exponencial, parecendo ter recursos ilimitados. Agora atuam com a Operação Metro Surge. Eles justificam essa conduta dizendo que são agitadores pagos. Isso é político, pessoas obstruem a imigração, a aplicação da lei, questão federal, e estamos imunes a envolvimentos gerais. Ao analisar a conduta e ver que não há direito de parar alguém, essa pessoa pode ser um cidadão. Você não pode atirar nem usar força letal, como vimos no incidente. Perfilamento racial, perturbação civil, prisões ilegais e uso excessivo de força são destacados pela mídia. Isso também desvia recursos da polícia local, prejudicando a 10ª emenda. Vejo muitos argumentos jurídicos. No final, há grande desconfiança da comunidade na aplicação da lei e nossas crianças veem isso. Não é algo bom de ver agora, mas continuo a favor da aplicação da lei. Ninguém, nem advogados de imigração, quer criminosos perigosos aqui, a menos que não possam voltar, seja por asilo ou outros motivos. Mas isso precisa ser feito de forma mais criteriosa, e não é assim que os Estados Unidos lidam com o seu trabalho sujo. Certo, bom, gostaria de agradecer muito por estar conosco. Michael Will, é realmente interessante ouvir sua opinião. Vamos para a próxima matéria. Antes de encerrar, precisamos respirar. Até líderes mundiais e ícones do esporte às vezes trocam diplomacia e táticas por toca-discos e dança. A primeira-dama francesa, Brigitte Macron, e o técnico da seleção francesa de futebol, Didier Deschamps, foram vistos mostrando suas habilidades de disc-jockey na Disneyland Paris, na quarta-feira. Isso mesmo! Um vídeo online mostrou a dupla dançando e tocando, animando os espectadores. O evento não foi só diversão, mas sim uma arrecadação beneficente para uma organização que apoia crianças e adolescentes hospitalizados. Cerca de 300 crianças e famílias participaram, curtindo música, jogos e a chance de ver celebridades francesas se divertindo. Isso é tudo no Globaleye. Obrigada por assistir.
Sou Natasha Kirschek e até a próxima semana.